Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Mais uma vez, mais um domingo, estamos aqui na presença de Deus para ministrarmos a sua palavra através do nosso estudo de escola dominical. Eu não sei vocês, mas este tema está mexendo muito comigo, está me alegrando, ao mesmo tempo que me incomodando, para que eu possa me aperfeiçoar mais na minha vida cristã, crescer mais, amadurecer mais e vir a colocar em prática coisas que de repente há muito tempo eu tenho desleixado. Como está sendo com você? Eu adoraria que você me enviasse um retorno dizendo para mim o que você tem sentido durante a ministração dessas lições cujo tema é vida com Deus. E no domingo passado nós tivemos falando sobre a oração, comunhão com o Pai. Como esse tema me acrescentou, queridos? Como tenho me disciplinado para orar mais, para estar mais na presença de Deus, tanto nos momentos felizes quanto nos momentos mais difíceis. E você também se enriqueceu com essa lição de domingo passado? Hoje, então, nós vamos estar conversando um pouco sobre um tema também que exige muita disciplina espiritual, que é o tema do jejum. Nós vamos conversar daqui a pouquinho sobre ele, mas antes nós vamos orar pedindo a bênção de Deus para o nosso momento de estudo bíblico. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esta semana de aprendizado, por esta semana de experiência, por esta semana de orações respondidas. Tudo nós te agradecemos porque em todos os momentos o Senhor está conosco. O melhor de tudo é que o Senhor está conosco. Ó Pai, e nesse momento que nós vamos estar buscando na Tua Palavra mais um meio de graça, mais um estudo sobre disciplina espiritual, nós desejamos, Pai, e rogamos ao Senhor que não olhe para as nossas fraquezas e nossas limitações, mas que o Senhor esteja no comando deste estudo. Abençoando cada um que está do outro lado da tela, buscando também crescer no conhecimento da palavra, desenvolver a sua salvação, desenvolver a sua sensibilidade espiritual, tendo maior relacionamento com o Senhor. Nós clamamos que todos aqueles que separaram um tempo para estudar a palavra do Senhor tenham a tua bênção nesta manhã. Ó Senhor, visita todos os teus filhos e filhas reunidos ao redor da tua palavra para o estudo bíblico. Nós te agradecemos e pedimos essas coisas em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Como eu disse, queridos, o meio de graça que a gente viu no domingo passado foi a oração. Foi um estudo muito enriquecedor, para as nossas vidas, e eu acredito que ele nunca será falado o suficiente devido à sua importância na nossa vida espiritual. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre o jejum, outro meio de graça. E graças a Deus nós temos dois textos, um texto do Novo e um texto do Antigo Testamento, além de vários outros textos que podem nos ajudar na compreensão dessa disciplina espiritual. Como é isso para você? Você tem o hábito de jejuar regularmente? Você jejua só em ocasiões especiais? Você nunca jejuou? Você não dá importância a esse meio de graça? Ou você dá importância ainda maior do que os cristãos comuns? Como que é isso para você? Como que você lida com essa disciplina espiritual? Nós vamos ver então dois textos para nossa reflexão, dois textos básicos. Naturalmente que durante a semana a gente leu outros textos e outros artigos a respeito deste assunto, mas hoje aqui para nossa lição nós temos dois textos básicos que está em Mateus e outro em Isaías. Mas nós vamos já destacar que essa prática do jejum, ela não é uma prática somente cristã. Nós temos registros desde 3.000 anos antes de Cristo, já temos registros sobre essa prática, especialmente nos meios religiosos. Mas eu gostaria então de compartilhar com você que entre as minhas pesquisas para esse estudo, eu encontrei umas coisas bem interessantes. Antes de lermos o texto, eu gostaria de conversar com você que a conexão com o espiritual por meio do jejum, ela é defendida por diversas religiões, Não é uma prática só cristã, como eu disse, mas a sua exigência espiritual aponta para todas as religiões, até mesmo para filosofias e crenças
e essa prática, essa atividade tem sido incluída, né, em todas elas. No judaísmo, irmãos, várias datas pedem a prática, sendo a mais importante a do Yom Kippur, ou o dia do perdão, quando ficar sem comer eleva espiritualmente os praticantes, aproximando-os de Deus. Os essênios, que são comunidades judaicas estudiosas, né, que viviam próximas do Egito, acreditavam que esses momentos eram importantes para purificar o corpo e aumentar a comunhão com o divino. Alguns ficavam em jejum por até 40 dias. Sócrates, Platão e Hipócrates o recomendavam para purificar o espírito e melhor perceber a verdade. Moisés e Jesus praticavam por semanas para a renovação espiritual. Gandhi, né, o grande ativista indiano, o fez em diversos momentos, às vezes também por 40 dias, para promover o respeito e a compaixão. A prática é também comum no hinduísmo. O objetivo é a união com Deus para expiação antes do casamento e nas iniciações religiosas. Olha que curioso! E para receber uma bênção ou um favor de Deus. Segundo a tradição muçulmana, o 9º mês lunar do calendário islâmico deve ser dedicado para a reflexão acerca dos próprios atos. É nesse período chamado Ramadã que eles jejuam do nascer ao pôr do sol e se concentram na religiosidade e na purificação espiritual. Então, nós vamos ver que não é uma prática só cristã, embora o cristianismo a considere um meio de graça e de disciplina espiritual. Mas nos dias de hoje, dias de culto ao corpo, dias de dedicação a uma saúde mais elevada e a prática de uma vida mais saudável, a gente tem ouvido muito falar em jejum intermitente. Vocês já ouviram essa expressão? Jejum intermitente? O que vem a ser jejum intermitente? Essencialmente é um tipo de plano alimentar que envolve períodos de jejum, durante os quais você pode consumir apenas água, café ou chá e comer em certos períodos de tempo. O método consiste em períodos sem comer e períodos se alimentando com o objetivo de gastar o estoque de gordura. Alguns especialistas, eles defendem a prática do jejum como uma forma de limpar o corpo de toxinas, ao permitir que o sistema digestivo reduza a intensidade de trabalho. Ao jejuarmos, o metabolismo secretor e excretor amplia a sua ação e assim o organismo se torna mais eficiente, melhorando até o humor, o sono e a disposição. Segundo o médico Paulo Sá, que é mestre em saúde pública e coordenador da Faculdade de Medicina de Petrópolis, no Rio, para atingir esse resultado, o ideal é ficar sem comer alimentos sólidos uma vez por semana. Esse hábito, isso dentro do nosso comentário aqui sobre jejum intermitente, né, esse hábito, além de eficiente, ele não exige um grande sacrifício. Ficar sem líquidos e sólidos é recomendado uma vez por mês, mas tudo isso vai variar de condição de saúde de cada um e principalmente do tipo de alimentação. Para esse médico, o jejum é uma parte do processo de desintoxicação. Mas os pensamentos e emoções é que são um dos maiores causadores da compulsão alimentar e dos nossos hábitos e vícios. A intoxicação provocada por uma visão de mundo estreita, por meio de emoções inadequadas e mal resolvidas, é muito maior do que a gerada pelos alimentos. Deveríamos jejuar das nossas emoções negativas também, assim como ampliar a consciência por meio de meditações e contemplação junto à natureza, defende o médico. Os efeitos do jejum são vivificantes e transformadores. Então, na verdade, ele também é visto positivamente pelo lado tão somente físico, se podemos dizer assim, né? Ele desintoxica o nosso corpo, né, dos alimentos que a gente não deveria ter comido, não deve comer, né, ou mesmo dá um descanso, né, no físico. Mas nós vamos contemplar hoje aqui os benefícios e a importância do jejum como um meio de graça espiritual. Então vamos lá, a leitura dos nossos
textos bíblicos que se encontram, então, o primeiro deles em Mateus 6, de 16 a 18, é uma fala de de Jesus, né, a respeito do jejum, e ele vai dizer o seguinte: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas o seu Pai que vê no secreto. E seu Pai que vê no secreto o recompensará. Talvez pelo costume de alguns religiosos da época, né, de darem a perceber que eles praticavam isso com regularidade, Jesus levanta então aqui a descrição a respeito desse ato tão importante, que as pessoas de fora não notem. Deixa apenas que Deus, o Pai, note o seu gesto, aquilo que você está fazendo. O outro texto é do Antigo Testamento e se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 58, e apesar dos nossos elaboradores aqui da revista dizerem que a gente leria de 1 a 9, eu vou aproveitar para ler de 1 até o 12, o texto do profeta Isaías. Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não o viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum, um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Eu vou reler mais uma vez esse último versículo. O jejum que desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Que Deus nos abençoe na reflexão sobre esta sua palavra. Amém. Bem,
O texto que nós lemos, né, a palavra de Deus veio bem assim contundente, bem às vezes até dura, né? E vai nos revelar o que é, o que não é jejum, né? Então vai dar uma reflexão boa para nós hoje. O que é jejum e o que não é jejum? Espiritualmente, o jejum é uma das ferramentas para a comunhão com Deus. Mas o jejum espiritual, ele tem o objetivo de conduzir uma pessoa à plena lucidez espiritual e facilitar a profunda comunhão com Deus, pois o organismo não utilizará energia para a digestão, de modo que o cérebro terá mais energia para refletir nas coisas espirituais. Olha que interessante. Então, como prática religiosa, ele é voluntário, exige pureza de vida e exclui a exibição. Segundo a comunidade Alcance, lá no seu site, o jejum é uma disciplina espiritual que fortalece a nossa fé, faz-nos mais sensíveis ao mundo espiritual e nos ajuda na mortificação da nossa carne com seus desejos e impulsos. As ocasiões e os motivos para nós jejuarmos são vários, mas em todos os casos se trata de colocarmos com fé em uma atitude de humildade para aceitar a vontade de Deus e de nos colocarmos na presença dele. Não é barganha, não é fazer um sacrifício para que Deus me dê aquilo que eu estou pedindo. É com humildade. A fé e o espírito de oração não devem estar dissociados da prática do jejum. Essa intenção, impregnada de profunda mística, revela o sentido das quarentenas passadas sem alimentação por Moisés, e nós vamos falar isso daqui a pouquinho, né, mais para frente, também por Elias. E nesse aspecto, a espiritualidade nos desperta por várias reflexões. Isso é muito bom e revela a diversidade de carismas que o Espírito de Deus suscita em nós, a partir de múltiplas interpretações que podemos dar aos mesmos fatos. Muitos não fazem jejum, ou porque não conhecem, né, o sentido, o seu significado, a sua importância, ou por preguiça ou pragmatismo. Nós poderíamos e deveríamos jejuar mais, com certeza. E se você vai iniciar agora na prática do jejum e tem alguma condição específica de saúde, você não deve fazer jejum sem falar com o seu médico, tá? Muito importante você se cuidar. Porém, mesmo um indivíduo saudável, ele pode ter alguns sintomas, como dores de cabeça e tontura. Tenha mais cuidado com os movimentos, tome bastante água, se o seu jejum não for total, e evite atividades físicas muito intensas no período. Não se assuste também se você ficar um pouco mal-humorado a princípio, né? Ao realizar um jejum, estamos confrontando diretamente a nossa carne, a nossa alma. Sabemos que ali está uma luta, né? Assim também tenha sabedoria no falar, controle suas emoções, aproveite para buscar ainda mais a manifestação do fruto do Espírito em você. E o que não é jejum? Ficar sem comer não é jejuar no sentido espiritual. Você pode ficar sem comer para fazer um exame médico, fazer uma dieta, né? Ficar sem comer só vai fazer você passar fome. O jejum, feito com um propósito específico e acompanhado pela oração, vai levá-lo para mais perto de Deus e conceder-lhe bênçãos e forças espirituais. Diferentemente de ficar sem comer quando jejuamos, nós decidimos fazer isso para um propósito específico, espiritual. Você pode jejuar pedindo a ajuda de Deus para compreender princípios do Evangelho, ou para lidar com decisões, experiências pessoais. Você também pode jejuar para que outros sejam abençoados, para que tenham saúde, por exemplo, ou para que tenham uma salvação, aceitem o Evangelho. Você pode até jejuar para expressar gratidão ao nosso Pai Celeste por uma bênção recebida. Olha que interessante. A oração é outro elemento que faz com que jejuar seja diferente de deixar de comer. O jejum deve começar e terminar com uma oração sincera, e durante o jejum você pode meditar e orar sobre as coisas pelas quais está jejuando. Isso concentra a sua atenção no motivo do jejum e não na fome, né, que você possa estar sentindo. Então, meus queridos, simplificando, né, o conceito de jejum,
é o seguinte: é a abstenção de alimento para finalidades espirituais. Esse é o conceito mais simples que nós temos para te passar. E é muito interessante que na época de Jesus, a tradição religiosa não permitia que as pessoas se lavassem ou se ungissem durante o período do jejum, porque essas duas atitudes eram símbolos de alegria. Então, se eles estivessem jejuando, eles tinham que demonstrar tristeza pelo pecado, né, demonstrar contrição, e era assim. Mas só que isso elevava algumas pessoas que faziam isso mais vezes que os outros, mais tempo que os outros, e poderia levar a uma vaidade espiritual. Por isso que Jesus recomenda ali, né, no texto que nós vimos em Mateus 6, que nós não fizéssemos isso para aparecer, que fosse discreto, né, que somente o Pai Celestial soubesse o que nós estávamos fazendo. E Jesus então dá essa orientação, porque ele é muito objetivo no seu ensino. Ele diz que o jejum é entre a pessoa e Deus, né? Só Deus deverá ficar sabendo, né, de que você está jejuando. Naturalmente que se você é casado, né, se você mora com seus pais, talvez eles devam saber por que você está deixando de comer e saber que está tudo bem, que é um propósito espiritual, ou talvez até eles possam acompanhá-lo nessa prática, né? Mas assim, divulgar para que outras pessoas alheias ao seu propósito fiquem sabendo, não é isso que Jesus ensina, né? Ele ensina que não precisa mentir, mas também não precisa ficar ostentando, né, que está jejuando, para que não deve ser feito para aparecer diante das pessoas, ou você parecer mais espiritual, mais dedicado às coisas espirituais. Isso te levará a uma vaidade desnecessária e também condenável, né? No Antigo Testamento, o jejum aparece como forma de humilhação espiritual. Segundo ali Levíticos, Salmos, Isaías, nós vamos ver textos assim, como demonstração de profunda angústia. Nos Salmos, Davi vai falar isso também, e no livro de 2 Samuel, ou como fruto de uma tristeza gerada por arrependimento, igual lá no livro de Joel. O jejum muitas vezes ele era praticado como forma de preparação para falar com Deus, como no livro de Êxodo 34, ou ainda para alcançar o favor do Senhor diante da opressão dos inimigos, né? Em Isaías 58, esse texto que nós lemos, nós encontramos as marcas do jejum que Deus reprova. Então nós vamos ver, né, recorrer ao texto para rever então o que é que Deus reprovava. Embora em pecado e com o coração longe de Deus, o povo daquela época, eles continuavam com essas práticas religiosas, esperando que Deus lhes ouvisse e lhe respondesse. E diante da queixa do povo pela falta de resposta, nesse texto Deus fala através do profeta, condenando a atitude do povo, que eles tinham toda a aparência, mas que eles jejuavam em interesses próprios, eles brigavam enquanto estavam jejuando, olha que horror, e ainda oprimiam os seus semelhantes. E eles achavam que esse sacrifício continuaria valendo para Deus, né, se tivesse apenas a prática de deixar de comer alguma coisa. É como Deus fala com o profeta: jejuando dessa forma, o clamor de vocês não será atendido, porque tem apenas a forma, não tem a intencionalidade, a contrição necessária, a dedicação necessária, a abnegação necessária que nós precisamos ter para a prática do jejum. Então nós vemos nas palavras do profeta Isaías que os princípios que agradam a Deus e que por isso podem validar o jejum é desfazer a injustiça, a servidão, a opressão, repartir o que tem com quem precisa, acolher as pessoas necessitadas e desabrigadas e não voltar as costas às pessoas que estão precisando de nós. Essas atitudes que vão fazer, segundo a palavra do profeta, né, a nossa luz romper como a alvorada e a nossa justiça ir adiante de nós e a glória do Senhor na nossa retaguarda. Então há um modo todo especial de praticar essa disciplina espiritual. Então, queridos, nós vamos ver agora quais
quais são os tipos de jejum? Nós podemos conhecer o jejum individual e comunitário, o jejum que pode durar de 1 a 40 dias, o jejum parcial, o jejum da abstinência de alguns alimentos ou daqueles que nos dão prazer, o jejum absoluto, e nós vamos ver cada um deles, vamos comentar um pouquinho para que se torne mais claro para nós. Cada cristão tem a autonomia e a liberdade de estabelecer o seu propósito e o seu sacrifício diante de Deus, e para isso escolher um modo de jejuar. O jejum normal é aquele que a pessoa se abstém de alimentos, toma apenas água. Esse jejum é comumente feito por 24 horas, mas também pode ser realizado em períodos mais longos ou mais curtos. Nós vemos o exemplo bíblico e também em nossos dias de homens jejuando 40 dias, tomando apenas água. O jejum total ou absoluto é aquele que não se come nem bebe água. Esse é bem árduo, né? E exige uma progressão na disciplina. Por 2 vezes nós vemos na Bíblia o jejum total de 3 dias. No livro de Esther, né, quando Esther convoca ali o povo para jejuar, e no livro de Atos, com a história de Paulo após a sua conversão, quando ele foi tão impactado, né, com a voz de Jesus falando com ele, que ele ficou 3 dias sem comer e nem beber. E os profissionais de saúde indicam que esse é o período máximo que alguém pode ficar sem água, 3 dias. O pastor Luciano Subirá, ele comenta que por 2 vezes Moisés passou 40 dias sem comer nem beber na presença do Senhor, porém foi uma experiência com a glória sobrenatural de Deus, sem comparação com nada que tenha acontecido antes ou depois. Portanto, ele mesmo diz que não recomenda jejum total por mais de 3 dias. Foi um caso muito pontual, muito pessoal. O jejum parcial é uma ótima opção para quem está começando na prática, né, e deseja aderir até os 21 dias, que é um jejum muito comum, né, entre os evangélicos, que eles chamam de jejum de Daniel. Daqui a pouco nós vamos falar nisso, né? Nesse jejum parcial, nós excluímos determinados alimentos da nossa dieta e mantém essa restrição por um tempo determinado. Aí o Daniel fazia isso, né? Jejuns parciais. Quando ele foi levado à corte do rei, passou a comer apenas vegetais e tomar água. E a interceder pela nação por 3 semanas. Ele conta que ele tirou da sua dieta coisas saborosas. Então tem valor também, claro, muito valor nesse tipo de jejum, que é o jejum parcial. Mas nós devemos lembrar alguns tópicos quando nós vamos jejuar. Então, como eu disse, é uma coisa muito pessoal entre você e Deus, né? Então é você que vai estabelecer o período e o modo do jejum, mas com antecedência. Você vai dizer: eu vou jejuar no sábado de tantas às tantas horas, da seguinte forma: o absoluto, o parcial, seja como for, né? E quando começar, você inicia o período com oração de dedicação a Deus. Você deixa bem claro para Deus, né, que você está fazendo esse jejum em favor disso, daquilo, e está se dispondo, né, ao Senhor. O ideal é passar o maior tempo possível durante o período de jejum em oração e busca da palavra de Deus. Não significa que você não possa fazer o jejum praticando as suas atividades cotidianas, mas o ideal seria que você tirasse realmente tempo para, digamos assim, ficar por conta. E quando eu for encerrar esse período de oração, eu encerro o período de jejum, eu encerro com uma oração de ação de graças e entrego a minha vida ao Senhor. E sempre lembrando que ele deve ser praticado com discrição, sem publicidade ou autopromoção. Mas na prática, como é que eu entrego o meu período de jejum? Se for mais de 24 horas, eu devo primeiro comer alimentos mais leves e só depois chegar à minha rotina alimentar. E tomar muito líquido para não haver nenhuma reação negativa do corpo. Muitas pessoas fazem um jejum muito drástico e depois já vão direto para um prato muito pesado e acontecem de passar mal e nunca mais querer voltar a essa disciplina espiritual. Então não é assim, tem que ter um bom senso, né? Se eu fiquei muito tempo sem comer, ao voltar a comer,
eu tenho que voltar a comer primeiro alimentos mais leves. Muito bem, existem pessoas na Bíblia que são exemplos para nós, né, que jejuavam e foram exemplos para nós. E tem muitas, mas eu selecionei aqui algumas que a gente vai poder comentar e tirar lições. Jesus, que é o nosso exemplo maior, né? Moisés, Elias, Daniel, como já citei, Neemias, Josafá, o rei, o povo e até os animais de Nínive, Esther, Esdras e os discípulos de Jesus. Nós vamos comentar um por um aqui para que nós possamos saborear melhor, né, o exemplo deles para nós. Jesus fez um jejum por 40 dias e 40 noites no deserto sem comer. Isso ele fez, segundo Mateus 4, se preparando para o seu ministério. Antes que ele começasse realmente o seu ministério, ele passou nessa preparação espiritual para o que ele iria enfrentar. Moisés fez 2 jejuns sobrenaturais, quando passou 40 dias e noites no monte, na presença de Deus. Ele não comeu nem bebeu nada, ele foi sustentado por Deus, senão ele teria morrido. Isso está relatado em Deuteronômio 9, e é muito interessante que ele ficou tanto tempo lá no monte, sem comer e sem beber, que o próprio povo achou que ele tinha morrido, e ninguém ousava subir lá para conferir. Então eles acharam que Moisés não ia voltar, e tinha morrido por lá, e começaram a construção lá do bezerro de ouro. Vocês se lembram dessa história. Elias também fez um jejum sobrenatural. Ele comeu 2 pães e tomou 2 botijas de água que um anjo lhe deu, e com esse sustento, né, tão pouco, ele andou 40 dias e 40 noites sem comer ou beber. Está lá em 1 Reis 19. Esses 3 primeiros exemplos são bem radicais, bem pessoais, e circunstâncias muito diferentes, e nós queremos que você pense a seu respeito, né, na sua pessoalidade com Deus. São exemplos que nos levam a ficar admirados, mas não são fáceis de imitação, né? Exige realmente uma experiência, um treinamento progressivo, mas que mesmo assim nós cremos que essas pessoas foram muito especiais nessas circunstâncias. O Daniel fez um jejum que é o mais imitado, né, pelos cristãos, que é um jejum parcial, como eu disse, comendo só legumes e água por 3 semanas, segundo o livro de Daniel, no capítulo 1. Ele fez jejum das delícias que ele gostava, sem nada desejável, nem carne, nem vinho, nada. Durante 3 semanas ele fez esse jejum enquanto ele intercedia por seu povo. Está constado lá no livro de Daniel, no capítulo 10 também. Outro exemplo para nós que é muito interessante é o Neemias, que era copeiro do rei, vocês lembram? Ele jejuou por alguns dias, orando e lamentando pelo sofrimento do povo, e até o próprio rei percebeu, né, aquele abatimento, aquela contrição de Neemias. Está lá no seu livro, no capítulo 1. Também o rei Josafá e toda a tribo de Judá, ele jejuou para pedir socorro ao Senhor. No livro de 2 Crônicas, nos capítulos 3, 4, vocês vão ver o relato dessa experiência. Ele teve um grande livramento de guerra. Eles venceram a guerra sem lutar fisicamente, mas lutaram muito ali com o jejum na presença de Deus. Também, como nós mencionamos, né, o rei, o povo de Nínive, que não eram judeus, não eram assim discípulos do Senhor, né? Eles jejuaram quando Jonas pregou na cidade deles que a cidade seria destruída se eles não parassem com aqueles pecados, com aquelas maldades que estavam ferindo tanto o coração de Deus. E eles jejuaram em arrependimento, e inclusive os seus animais, suas crianças, e eles receberam de Deus um livramento muito grande. Deus perdoou seus pecados. A rainha Esther, como eu disse, né, ela, suas servas e o povo judeu, fez um jejum total de 3 dias para que não fossem mortos pelo mandado do rei, né? Isso depois da descoberta de Mardoqueu, como eu mencionei, lá no livro dela vai contar como isso aconteceu e como ela foi ousada, né, e entrar na presença do rei e pedir pelo seu povo. Também o sacerdote Esdras, ele jejuou para pedir a proteção de Deus para a sua viagem de regresso, né, a Jerusalém, a Judá, para a reconstrução do templo. Então ali também ele jejua em favor disso. E os discípulos de Jesus jejuaram em várias
situações. Mas especialmente essas narrativas estão registradas no livro de Atos, porque quando eles estavam com Jesus, as pessoas até perguntaram, e aí os discípulos de João Batista jejuam e os seus não jejuam? Ele diz assim, os convidados não jejuam enquanto o noivo está com eles, fazendo referência que depois que ele partisse, né, que ele morresse, que ele ressuscitasse e fosse para o céu, seus discípulos jejuariam. Então nós vamos ver narrativas mais pontuais ali no livro de Atos dos Apóstolos, principalmente nos capítulos 9, no 13, no 14, quem quiser pode conferir. Então são exemplos bíblicos de pessoas que comuns como nós, mas que levavam a sério essa disciplina espiritual, e Deus respondia às suas orações e dava livramento e perdoava pecados. Enfim, são exemplos maravilhosos que nós podemos aí durante a semana recordar com nossas leituras bíblicas. Irmãos e irmãs, embora o jejum deva ser uma prática cotidiana na vida cristã, ele não pode cair na religiosidade, sendo praticado como um mero ato litúrgico, automaticamente, sem oração e sem busca. Isso tira o seu significado, o seu poder, gerando uma vivência, como Jesus disse, hipócrita, vazia, que Jesus tanto condenava, né? Ele deve ser praticado com discrição, com seriedade, sem publicidade, sem autopromoção, conforme nos ensina Jesus. O jejum bíblico, queridos, tem como objetivo nos estimular a uma concentração maior na oração e nos momentos de devoção a Deus. Mas jamais deve ser praticado como devoção externa, como ostentação de religião. Deve, em princípio, sinalizar uma entrega que internamente já é verdadeira e principalmente testemunhada nos atos de misericórdia, que são ações de promoção da vida em favor do próximo, né? E devemos valorizar essa prática de jejum, sem negar ou diminuir o empenho da implementação no reino de Deus na face da terra. O jejum deve nos ajudar a compreender a riqueza da vontade divina e a caminhar pela sua plena realização. Olha, irmãos, irmãs, esta semana, a preparação desta lição falou profundamente o meu coração. Principalmente que Jesus disse que em determinadas situações nós só venceríamos com jejum e oração. E ela me incomodou, ela me leva a rever as minhas práticas, né? Me leva a reconsiderar as disciplinas espirituais, os meios de graça, porque é um desafio para os nossos dias, é um desafio para a nossa vida diária. Então, pensemos a respeito, oremos a respeito, vamos nos fortalecer, vamos amadurecer a nossa vida espiritual através deste meio de graça. É da vontade de Deus, é uma orientação de Jesus. Se Ele mesmo fazia, é para nós também praticarmos. Então, que Deus nos abençoe, que durante essa semana a gente possa ter uma prática, tirar um dia, tirar um momento para fazermos um momento de jejum, né? E essa prática não pode ser imposta. Cada um deve escolher aí o seu dia, o seu momento, o seu modo de jejuar, por quanto tempo, e ter uma experiência maravilhosa espiritual nesta semana. Na semana que vem, nós vamos estar falando sobre nós e a palavra. É a lição número 5 da nossa revista e da nossa unidade Vida com Deus. Queridos, eu estou tão feliz. Deus tem falado tanto ao meu coração através dessas lições. E eu desejo imensamente que essa minha alegria esteja te contagiando, chegando até você, te estimulando a ler mais a palavra, a orar mais, a buscar mais, porque essa é a nossa intenção, né, de que as práticas espirituais sejam aliadas à nossa vivência como povo de Deus, né, a nos fortalecer na fé em dias tão difíceis como nós temos vivido. E para isso nós vamos orar mais uma vez, né, vamos entregar estes ensinamentos na presença de Deus para que o próprio Espírito Santo te motive a praticá-los. Oremos. Deus, muito obrigado mais uma vez. Que palavra abençoada, Senhor. Que coisa maravilhosa estudarmos a respeito
dessa prática disciplinar espiritual, de vermos os exemplos dos seus servos que foram vencedores, que levaram uma vida realmente comprometida com o Senhor. Ensina-nos, ó Pai, a nos dedicarmos mais e mais profundamente à nossa vida espiritual contigo, para que possamos ser mais que vencedores. Abençoe todos aqueles que estão vendo, assistindo esse nossos estudos, que ainda verão, para que essa palavra frutifique em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Te lembrando mais uma vez que os nossos cultos públicos já estão sendo feitos no modo presencial, lá no bairro União, na rua Cláudio José de Souza, 340, e que então você pode comparecer, desde que você faça uma inscrição prévia com o nosso pastor, ou pelo menos mencione, né? Nós estamos tomando todos os cuidados ainda, né? Todas as medidas restritivas quanto à pandemia, mas já tem um grupo de irmãos que estão fazendo o culto presencial. E, ao mesmo tempo, estamos ainda transmitindo para aqueles que, por um motivo ou outro, não puderam ainda se reunir conosco na casa do Senhor. Mas os cultos de oração na quarta-feira são somente virtuais. Ainda não estamos fazendo isso presencialmente. E também a nossa escola dominical está sendo apenas desse modo, através de estudos virtuais. Mas, se Deus quiser, com o tempo nós estaremos voltando às nossas lições lá presenciais na nossa salinha, porque é muito bom a gente ter a interação dos alunos e professor, né, para que possamos crescer ainda mais. Desde já você está convidado a estar conosco no próximo domingo às 10 horas, a estar conosco nas atividades da nossa igreja e a estar praticando aquilo que Deus tem te ensinado através desses estudos. Fica na bênção, Deus te abençoe e te dê uma semana maravilhosa. Amém.